Seguindo em cima do fato, ao vivo aqui na TV Mix, com muita informação, muita prestação de serviço. E a partir de hoje, nós vamos estrear um novo quadro aqui em cima do fato. E todas as semanas eu contarei com a participação do advogado Dr. Homero de Carvalho. Doutor Homero, boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui. Tudo bem, Homero? Olá, Tiago, é um prazer estar com você aqui no Estúdio Mix, nesse programa que já é sucesso no interior do estado de São Paulo. E estamos aqui para fazer exatamente esse serviço de utilidade pública junto ao telespectador do seu programa, e a gente quer levar exatamente para você, para a população de Limeira, para a população da região, informações, não é consulta jurídica, é uma orientação, né, jurídica, Tiago, exatamente isso. Bom, aliás, a partir de hoje, nós teremos aí a participação do Dr. Homero e você poderá enviar as suas perguntas através do nosso endereço eletrônico, que é o gardinale@emcimadofato.com.br. gardinale@emcimadofato.com.br. Também você pode deixar no nosso Facebook. Você procura lá o Em Cima do Fato no Facebook, onde você pode deixar a sua pergunta. E durante a participação do Dr. Homero ao vivo, se você também quiser ligar aqui no 3404-4010, nós estamos ao vivo, também podemos esclarecer a sua dúvida através desta orientação com o Dr. Homero. Nesta estreia, neste primeiro dia do quadro, eu quero trazer algumas perguntas que foram deixadas no nosso Facebook. Nós divulgamos através da internet a estreia desse quadro e contamos com algumas participações através do Facebook. Doutor Homero, a Roseli do Jardim Anhanguera, em Limeira, ela pergunta o seguinte: na ausência do pai ou da mãe, é possível os avós requererem visita aos netos, ficando inclusive com eles no final de semana? Ela pergunta mais: os avós são responsáveis por pagar pensão alimentícia ao neto? Eu acho essa uma pergunta muito interessante, obrigada a Roseli, porque muitas vezes existem casos de crianças que ficam desamparadas pelo pai, desamparadas pela mãe, até porque tem muitos casos de adolescentes que ficam grávidas, né? Mães que ficam, garotas que são mães muito cedo, e daí acaba sobrando para os avós. Legalmente, os avós podem ter, por exemplo, a guarda dos netos? Sim, a guarda eles podem requerer, mas no caso da pergunta da Roseli do Jardim Anhanguera, Roseli, se você é avó, então você pode requerer uma regulamentação de visita se está faltando a sua filha ou seu filho, se é o pai ou a mãe. Então você pode requerer procurar um advogado, se você tiver condições, ou a Defensoria Pública, para requerer junto à Justiça uma regulamentação de visita para que ela possa visitar os seus netos. Isso é normal, a lei dá esse direito a você, você tem todo esse direito. Agora, o único cuidado que deve ter a avó, porque geralmente a avó quer fazer uma interferência bem maior que a da mãe. Então tem que respeitar a criação que essa criança está tendo com o pai ou com a mãe. Mas é plenamente possível você ter uma regulamentação de visita e o juiz vai determinar quais os dias em que você poderá visitar. Quanto à outra pergunta que o nosso amigo Tiago fez, Roseli, também você pode ser responsável por pagar a pensão alimentícia. Suponha, vou dar um exemplo bem claro para você. O seu filho que tem um neto, que é seu, claro, seu neto, o seu filho não tem condições de pagar um salário, um valor que não vá dar condições ao seu neto de sobreviver, de ter saúde, de ter educação, ter as coisas básicas. Então o juiz, percebendo que não há esta condição, ele vai exatamente, a pessoa pode entrar com uma ação contra você, contra os avós, para que tragam um suplemento a esta pensão. É o que nós chamamos o binômio da possibilidade, de quem dá e de quem recebe. Obviamente que não vai ser um valor tão alto, nem tão baixo, mas que dê para ter uma educação, para ter a saúde, para ter uma série de coisas que uma criança, principalmente numa fase aí de 0 a 5 anos de idade, de 1 a 5 anos de idade, precisa. Olha, mais uma pergunta a respeito desse assunto, deixada no nosso Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, pode ligar aqui no 3404-4010, se quiser ligar agora, ou você pode encaminhar através do nosso e-mail, do gardinale@emcimadofato.com.br, ou deixar no Facebook do Em Cima do Fato. Às vezes você tem até alguma coisa mais extensa para passar, alguma documentação, você pode mandar anexa, nós vamos encaminhar para o doutor Homero de Carvalho com orientação para a população. A pergunta é do José Eduardo, lá do Santa Terezinha, Piracicaba. Obrigado pela audiência. A mulher também pode ser obrigada a pagar pensão
caso o filho resida com o pai? É interessante essa pergunta, Tiago, muito interessante. Nós tivemos um caso na prática, algum tempo atrás, eu vou furtar-me aqui de dizer quem era a pessoa. As crianças moravam com o pai e a mãe sempre negou a dar a pensão. Entramos com a ação, o juiz determinou que ela pagasse a pensão e saiu um mandato de prisão porque ela não vinha pagando a pensão. E ela desapareceu do mapa. Essa notícia foi vinculada a algumas redes de TV, jornais. Nós criamos um Facebook, uma imagem falsa no Facebook, com o nome também, um pseudonome, que nós sabíamos que ela estava no Facebook, e acabamos por descobrir esta moça. Marcamos um encontro com ela, como se fosse para almoçar ou jantar, e no dia do encontro, nós mandamos a polícia ir lá, exatamente lá, prender esta moça. Então, você que é mãe, se seu filho mora com o pai, você também tem as mesmas obrigações, assim como você tem a obrigação de ver aliás, você tem um dever de pagar a pensão, assim você tem o direito também de ver seu filho. Então, cuidado, não pense que você é mulher, que você não vai pagar a pensão, porque você também vai para a cadeia se não pagar a pensão do seu filho. Você é responsável também por essa educação. Agora, interessante essa investigação aí que o senhor fez, hein, doutor Homero? Pois é, as pessoas têm que ter... Tá parecendo a delegada da novela lá, investigando pelo Facebook e tal. Tiago, as pessoas têm que ter muito cuidado hoje com as redes sociais. Até uma dica, o seu programa é um programa muito visto na região, tem que ter cuidado. Hoje, inclusive, Tiago, as empresas estão na rede social, elas pesquisam, então você vai lá pedir um emprego. Tem uma pessoa que é responsável em pesquisar na rede social quem é você. Ele vai saber que música que você gosta, se você é baladeiro, se você bebe, se você faz isso ou outra coisa. Então tem que ter muito cuidado com rede social, porque senão você acaba caindo numa situação como essa que caiu essa mãe. Então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta relacionada com internet, que chega aqui pelo Carlos, do Itamaraty, em Leme. Muito obrigado, Leme, pela audiência no canal 42, pessoal do Itamaraty. Ele pergunta justamente o seguinte: qual é o prazo que eu tenho para cancelar uma compra realizada na internet? Hoje é muito prático, né? Você comprar pela internet e muitas vezes tem até produtos que você não encontra nas cidades, né? E você faz a compra pela internet e recebe na sua casa através do correio. Mas feita essa compra, existe um prazo aí para o cancelamento? Olha, Tiago, o Carlos lá de Leme. Carlos, você tem um prazo de 7 dias para fazer a reclamação deste problema que houve com o seu aparelho. Mas a Justiça tem entendido que devido a essa dificuldade de ter a empresa longe, não estar perto de você, tem entendido que você pode requerer esse prazo também em 30, 60, 90 dias. O importante, a primeira coisa que eu indico sempre às pessoas é que primeiro saibam de quem estão comprando. Não tentem comprar por impulso. O produto está barato, opa, vou comprar. Cuidado, pode ser uma armadilha, pode ser que esta empresa nem exista, mas o prazo que está no Código de Defesa do Consumidor, que na última sexta-feira foi o Dia Internacional do Consumidor. Então, está lá no Código do Consumidor que o prazo é de 7 dias para você fazer essa reclamação. Você pode fazer a sua pergunta através do nosso endereço eletrônico, gardinalha@emcimadofato.com.br. Às vezes um caso mais complicado, mande todos os detalhes através do nosso e-mail. Nós vamos encaminhar para o Dr. Homero, queremos ajudar você. Orientação com a advogado. Também pelo Facebook, se você quiser deixar no Facebook, ou você pode ligar aqui no 3404-4010. O doutor Homero, a partir de hoje, estará conosco às terças e quintas. Sempre nesse horário aqui, 5h30 da tarde, às terças e quintas, dentro do programa Em Cima do Fato, respondendo às dúvidas da população, dando estas orientações. Então, você pode ligar para a gente aqui no 3404-4010 ou passar através do e-mail ou do Facebook. Nós queremos prestar serviço à população. Tiago, eu quero corroborar com o seu programa. Eu assisti agora uma reportagem a respeito dos condomínios, né? Porque muita gente fala condomínio e loteamento. Condomínio é uma coisa que já vem exatamente com essa estrutura de condomínio. E existem loteamentos. E existem as células residenciais. Exatamente. Né? O que acontece hoje? Acontece que o governo, o municipal, o estadual, não dá a segurança que o cidadão merece. Não dá a segurança que as pessoas procuram. Então, o que eles próprios montam isso, eles fecham suas casas, fecham seus muros, colocam um portão para garantir exatamente a segurança.
Por quê? Porque falta o poder público. O poder público está faltando, então nós vamos nos reunir nos nossos condomínios, nos nossos loteamentos e vamos fazer essa segurança. Eu acho perfeitamente viável essas associações de loteamento podem na justiça, que já existem jurisprudências, doutrinas a respeito desses assuntos, porque é a responsabilidade do Estado. Se o Estado não te dá uma segurança, então você vai procurar essa segurança, Tiago. Faça sua pergunta para o advogado. Aqui, orientação em cima do fato. A Suelen, do Parque Hipólito Limeira, ela pergunta o seguinte: a união estável tem o mesmo valor do casamento realizado em cartório civil? Sim, a união estável tem. A partir de 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, aquela Constituição que Ulisses Guimarães falava, nossa Constituição cidadã, de lá para cá. Ainda que você não esteja casado lá no civil, lá no cartório, ou vai na igreja com casamento com efeito civil, a união estável tem o mesmo valor. Algumas pessoas, inclusive, vão em cartório, o contrato, alguma coisa, mas tem o mesmo valor. A partir de que você tem uma união com alguém, essa união estável e duradoura, então você tem o mesmo direito daquela que fez pompa, circunstância, casamento, aquela festa toda, Tiago. É o mesmo direito. Direito com seus filhos, direito à propriedade, direito a uma série de coisas você vai ter. Não se preocupe se você não quer. Não quero. Eu vou viver em união estável. Você tem o mesmo direito da mulher casada ou do homem casado. Faça a sua pergunta ao advogado pelo e-mail, pelo Facebook. Pode ligar no 3404-4010. Se você tiver alguma dúvida, o doutor Homero vai orientar. Alexandre Cunha, Vila Monteiro, Piracicaba. Alô, Piracicaba, muito obrigado pela audiência. Ele pergunta o seguinte: é preciso primeiro fazer a separação para depois encaminhar o divórcio? Até um tempo atrás, realmente funcionava assim. Era feita a separação e você aguardava um ano para realizar o divórcio. Quer dizer, só a partir do divórcio é que você pode contrair um novo matrimônio. Hoje não, a lei acabou. Você agora vai direto para o divórcio. Você pode casar. Tiago, se você quiser casar neste sábado, com qualquer anjo, e na segunda-feira você já quiser divorciar, você pode. Já não existe mais prazo para nada. Então virou, agora é uma festa, é um festival. Casa separa, casa separa, casa separa. Então pode, essa é a resposta, não precisa você fazer a separação, você vai direto para o divórcio. A lei permite exatamente isso. Essas mudanças recentes, por isso que é importante essa orientação do advogado. E se você tem algum problema, se você está enfrentando, olha, problema de separação, né, se você está enfrentando algum tipo de problema no que diz respeito à guarda dos seus filhos, à pensão alimentícia, à divisão de bens após a separação, né, após o término de um casamento, envie para a gente com detalhes o que está acontecendo para o e-mail gardinalha@emcimadofato.com.br, para o Facebook, se você quiser deixar no nosso Facebook, ou você liga aqui no 3404-4010. Então nós teremos, a partir de hoje, todas as semanas, sempre às terças e quintas, o doutor Homero aqui. Então você vai mandando a sua pergunta, que nós vamos colocando a sua pergunta na fila aí de dúvidas, né? Conforme essas, nós disparamos lá no Facebook, o pessoal já encaminhou algumas perguntas a respeito aí destes e de tantos outros assuntos. Então você pode fazer a sua pergunta para o advogado, a orientação necessária aqui em cima do fato. José Carlos, bairro da Boa Vista, Limeira, muito obrigado pela audiência aqui em Limeira, na Boa Vista. Ele pergunta: como faço para corrigir o meu nome que foi inscrito indevidamente no Serasa? Eu tenho direito à indenização pelo erro? Sim, tem. Isso vem ocorrendo normalmente, o próprio Código de Defesa do Consumidor faz com que esses bancos que negativam o teu nome, o José Carlos, é isso, Thiago? Isso. O Zé Carlos, esse banco que negativou, essa empresa que negativou o teu nome, esses bancos de dados, eles têm que realmente retificar essa informação que é indevida no banco de dados. E você vai entrar com uma ação contra a empresa que negativou indevidamente o teu nome. As indenizações hoje giram em torno aí de 20 a 40 salários mínimos. Você pode, inclusive, se for até 20 salários mínimos, procurar o juizado especial cível, que não precisa de advogado, e até de 20 a 40 salários mínimos você precisa de advogado. Agora, vou dar uma dica a você, consumidor. Procure sempre um advogado, porque a empresa grande, ela vai com advogado. E você, que muitas vezes não tem conhecimento técnico, jurídicos, você vai sozinho, você acaba entrando em alguma artimanha
desta empresa e vai acabar exatamente não tendo um valor necessário para a sua indenização. Porque hoje você tem o nome, Tiago, uma pessoa humilde, qualquer pessoa que tem seu nome hoje no banco de dados negativo, isso é muito ruim, você não consegue crédito, não consegue emprego. Tem muita gente hoje que não consegue emprego porque tem o nome negativado nesses bancos de dados negativos. Então é importante você vá procura um advogado se você tiver condições, ou então a Defensoria Pública do seu município, Tiago. Nós temos alguma pergunta aí no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? É Fátima. Como? Fátima. Ô Fátima, fala de onde? Então, eu falo aqui do Jardim Piratininga. Do Jardim Piratininga, em Limeira. Muito obrigado pela sua ligação, Fátima. Você tem alguma pergunta ao doutor Homero? Tenho sim. Pois não. Doutor Homero. Pois então, não. eu tenho um filho de 23 anos, né, que engravidou a menina e, enfim, ele assumiu, a criança já tem 1 ano, né? E desde então ele sempre participou, é responsável e dá tudo para a criança, né? Há um tempo atrás eu falei para ele, vai lá na Defensoria Pública para deixar isso bem claro, a questão de pensão e a guarda compartilhada, que depois eu quero que o senhor me explica, que eu não entendo muito, né? A gente vai falar, mas a gente não entende muito. E aí ele foi, contactou lá com a menina, tudo, estiveram lá. Chegando lá, a pessoa que atendeu, aí ele falou, né, que gostaria de ter a guarda compartilhada para participar da educação da criança e estava lá para que deixar claro, né, a pensão, enfim, né? Aí a moça falou assim para ele, olha, eu não sei, eu não posso falar para você de guarda compartilhada que eu não conheço, eu não sei explicar para você. E foi bem grossa, sabe? Não deixou ele falar mais e já foi estipulando o valor. Você é R$420 que você vai ter que dar para ela. Aí ele questionou, falou assim, olha, eu tenho dívidas, tudo, mas assim, não é assim o valor da pessoa, porque eu já participo, tudo, mas eu quero que se pule também, mas além disso eu vou participar, vou dar o que eu puder para ele e tudo, né? É para que fique claro, por isso que eu estou aqui, não fujo das minhas responsabilidades, enfim. Mas foi bem grossa, sabe? Ele saiu super confuso de lá, assinou o documento e ela pediu para que ele tirasse xerox da conta do banco, que levasse documentos, xerox dos documentos dele também. Aí ele chegou aqui super nervoso, falou assim, nossa, eu não esperava que eu fosse dessa maneira, e eu não esperava que fosse assim. Eu falei assim, então, meu filho, vamos ver, né? Acho que é melhor a gente consultar um outro advogado para ver. Uma orientação, né? Eu queria saber com o senhor. Muito bem. Então, o martelo está batido lá ou há como consultar um advogado e rever isso aí? Pois não. Dona Roseli? Isso. Roseli, olha, a primeira coisa eu vou começar... Fátima, aliás. Fátima, Desculpe, perdão, dona Fátima. Isso. Dona Fátima, primeiro eu vou começar pelo assunto que você tocou e que não é possível. Isso não deve acontecer. Primeiro que as pessoas que atendem a Defensoria Pública, ou até mesmo um advogado, ele tem que ter respeito pelas pessoas. Porque quem os procura são pessoas com necessidade, são pessoas com problema. Então, se você sai da sua casa, procura uma pessoa que te trata mal, você está começando outro problema. Então, se você não tem competência para exercer um cargo de defensor público, não atenda, porque você está para atender o público. Voltando à questão da senhora agora, a questão da guarda compartilhada. É plenamente possível a guarda compartilhada. O seu filho pode ter a criança 3, 4 dias em casa e assim como a mãe pode ter. Nós temos que ter um entendimento, e a senhora tem toda a razão quando a senhora fala isso aí, e parabéns pela senhora pelo entendimento que a senhora tem, que quem separa são os pais. Nós não nos separamos dos nossos filhos. Os nossos filhos continuarão sendo nossos filhos. Então, a guarda compartilhada, desde que ambos, o casal converse, o casal combine como vai ser a criação da criança, isso é muito importante. Quem falou, lamentavelmente, falou errado desse problema. Então, o seu filho deve procurar novamente um advogado. Se não tiver condições, procure a sede da OAB, ou então ligue na Defensoria Pública, olha, me trataram mal, eu quero um advogado que vá fazer exatamente isso aí. E entre novamente com uma ação. A senhora pode entrar tantas quantas vezes a senhora quiser com ação para fazer a regulamentação dessa visita. E da guarda compartilhada também. Então, procure novamente o direito do seu filho, vá com seu filho, oriente seu filho e parabéns pela orientação que a senhora deu ao seu filho. Tem que ter essa responsabilidade, os avós têm que orientar os filhos, os pais têm que orientar os filhos dessa responsabilidade de criar uma criança. A partir de hoje, doutor Homero de Carvalho, pergunte ao advogado. Ele estará conosco todas as semanas. Se você tiver a sua pergunta, mande para gardinalha@emcimadofato.com.br. Pode deixar no Facebook, lá no Facebook do Em Cima do Fato. Deixe a sua pergunta, o doutor Homero irá responder todas as
semanas. Nosso próximo encontro na terça-feira. Terça-feira nos vemos novamente. Doutor Homero, muito obrigado. Fico população. muito feliz em tê-lo comigo aqui no programa, com esta orientação, com esta prestação de serviço à população, que é o meu objetivo, é o que eu sempre fiz e quero continuar fazendo nesse programa, que é atender a população da nossa região. Muito obrigado, Tiago. Então, na próxima terça-feira, a partir das 17h, estaremos novamente orientando a população, Tiago. Pergunte ao advogado com o doutor Homero de Carvalho.